Bom, aqui a discussão que eu quero fazer aqui é o seguinte: como é que a gente lida com uma crise? Como é que a gente faz o diagnóstico de uma crise? E aí eu vou trabalhar aqui com essas pilhazinhas aqui, Duracell, para a gente trabalhar em 5 camadas. A primeira camada de baixo, que é que a gente costuma trabalhar mais, quando acontece uma crise, por exemplo, vai um poço de petróleo, vaza, né? A primeira discussão que vai se fazer, que está aqui embaixo, é se a execução da metodologia foi bem feita. Se o cidadão que está no operacional trabalhou direitinho, se aquilo ali foi bem feito, se ele cumpriu todas as regras que tem que cumprir. Se ele cumpriu todas as regras que tem que cumprir, né, alguma coisa tem de problema ali. Então, você descarta essa primeira etapa, que é a questão da execução da metodologia. Beleza. Segunda etapa, a gente vai falar da metodologia. Será que a metodologia que ele estava fazendo é uma boa metodologia? Essa metodologia previa todas as coisas que deviam ser feitas? Sim ou não? Como é que a gente está trabalhando essa metodologia? Essa metodologia está funcionando? Está não funcionando? Então, vamos analisar essa metodologia. Beleza, aí você vai dizer, pô, essa metodologia está com algum problema. Então, qual é o problema dessa metodologia? A gente vai para uma segunda etapa. Qual é a etapa? A gente vai falar da teoria. O que é a teoria? A teoria é a discussão de como as forças interagem. Se você analisa as forças e você começa a analisar de como uma força interage na outra em determinada circunstância, isso basicamente é uma teoria. Quais são as forças que existem, quais são o poder dessas forças e como elas interagem em diferentes circunstâncias, né? De tempo, de temperatura, ambiente, aí depende da área. Então, a teoria é a que você vai relacionar as forças, né? E a partir dessas teorias você vai desenvolver uma metodologia. Essa teoria, então, às vezes você está trabalhando lá embaixo, como, houve um problema de execução. Não, não foi um problema de execução, foi um problema de metodologia. Não foi um problema de metodologia, foi um problema da teoria. Por quê? Porque determinada força não foi bem avaliada. Sei lá, naquele caso do petróleo, de repente, um determinado tipo de rocha não resiste a determinado tipo de perfuração, sei lá, e essa perfuração precisa ser reavaliada. Ou seja, a teoria sobre a força daquela rocha ou da resistência da rocha foi mal calculada. Foi mal calculada a teoria, foi mal calculada a metodologia, e a execução da metodologia cumpriu essa etapa. Então aí você vai ter essa revisão, que é a revisão teórica do problema. E aí você vai entrar na questão final. Tem uma aqui que está sobrando? Tudo bem. São só 4. Então o que acontece? Nessa questão aqui da filosofia, a filosofia é onde está a base para você desenvolver a teoria. Quer dizer, você vai ter que ter uma filosofia que é basicamente como é que o ser humano funciona e como é que as coisas mais ou menos estão trabalhando. Então essa filosofia vai dizer o seguinte: olha, de repente, a filosofia que a gente está pensando em relação a perfuração do petróleo, a maneira que a gente está pensando em relação a isso, a visão geral sobre esse assunto, de repente tem algum problema. Por quê? Porque de repente a gente está vendo que o esforço que está sendo feito é tão grande, né, e o que a gente vai ter que investir é tão grande que de repente não vale a pena fazer esse investimento. Então todo aquele princípio inicial, toda aquela ideia inicial, que é a base filosófica para começar o processo, estava furada. Então começou a vir furada, então da base lá da execução da metodologia, da teoria, da filosofia, a gente vai questionar. Então essa relação é fundamental, né, para a gente às vezes entender como uma determinada situação aqui embaixo funciona. Isso vai ser fundamental para a gente trabalhar o mundo digital. Por quê? Porque a gente de repente está começando a ver aqui problemas que as pessoas estão tendo de trabalhar com esse mundo digital, e a gente vai subindo, a gente vai chegar no final de tudo para dizer, olha, o que está realmente um problema e qual é a questão fundamental que a gente tem hoje de problema quando a gente está trabalhando com o mundo digital, é que existe uma revisão filosófica que tem que ser feita, que é como é que o homem se relaciona com a tecnologia e o poder das tecnologias mudar a sociedade, que eu já fiz vídeo sobre isso. Então, essas 4 camadas são 4 camadas fundamentais para fazer análise de crise e para a gente poder entender como é que a gente vai ter uma estratégia e uma política para o mundo digital. Bom, é isso. Muito obrigado. Gostou? Curtiu o canal? Comentou? Perguntou? E a gente está aqui. Obrigado.